Opa, e aí, meu nome é Zex. Bom, eu nasci num momento que a creepypasta tava começando a decair, ou alguma coisa parecida, não sei se ela tava decaindo faz um tempinho já. E eu só consegui ver algumas, e a que eu lembro é Sonic Z, minha favorita, a do Jeff the Killer e a do Slenderman. Que eu também tenho um carinho muito grande por essas daí, porque foram literalmente as primeiras, que pelo menos eu conheci. Tem outras creepypastas que eu também nem sabia que existiam, por exemplo, aqui me deu medo quando eu vi pela primeira vez, que era o Smiley Dog, mas colocando elas de lado, eu quero falar sobre uma específica, a do Slenderman, que quando eu não conhecia o Sonic Z era a minha favorita. Bom, não tinha só creepypasta, também tinha o jogo dele. Você estava em uma floresta e tinha que achar 8 papéis. Esses papéis, se você achasse a tempo antes do Slenderman pegar você, bom, você ganhava. Como esse jogo tava fazendo bastante sucesso, o pessoal não perdeu tempo e começou a fazer mais, bem mais. Até o Slenderman ir perdendo a graça. Mas não se preocupe, porque existiam fangames. E a fangame que eu quero falar sobre hoje é a fangame de Slendytubbies. Em total, tivemos 3 jogos, ou 4, eu não sei, de Slendytubbies. Bom, o primeiro jogo era claramente uma cópia. Você tinha que ir lá pegar 8 creminhos gostosos numa floresta, perto das casas dos Teletubbies, vendo cada um dos Teletubbies mortos, menos o Tinky Winky. Afinal, naquele jogo, o Tinky Winky era equivalente ao Slenderman, pois ele perseguia a gente. Bom, e... que chapéu é esse que tá na minha cabeça? Ah, é uma referência a The Slenderman? Ah, tá. Bom, não sei se vocês estavam esperando esse jumpscare do nada, mas era esse tipo de jumpscare que aparecia. Do nada piscava um Teletubby morto na sua tela e é só isso. Mas aqui naquela época era tudo um pouco mais difícil do que hoje em dia. Hoje em dia tem gente fazendo jogos tipo esse aqui. Só pra ver como melhorou bastante. Essa gameplay é meio familiar. Sejam todos bem-vindos a Slendytubbies Zero. A fangame mais recente de Slendytubbies. Ou não, porque também tem Slendytubbies Zeros Record, sei lá. Essa fangame melhora tudo dos outros jogos, mudando um pouco da história, mudando os personagens, menos o perseguidor. E continua sendo Tinky Winky, mas com uma diferença que ele não corre sem animação, e sim corre com o machado. Mudando até o protagonista, que antes o protagonista era o White, ou Guardião, atualmente é o Ron, que aparece nessa parte aqui do jogo. Ele aparece e morre pro Gypsy sem cabeça. Não, por favor! É só isso que acontece com o coitado. Eu não fui muito fã dessa mudança de protagonista porque o White era clássico. Não era tipo, nossa, o melhor protagonista que já existiu. Não, mas eu gostava dele. E mudar pro Ron parece que perdeu um pouco da essência do jogo. Mas, fazer o quê? Não tô querendo dizer que o jogo é ruim. Não, é muito bom. Mas eu só não gostei dessa mudança. Tá bom, agora chega. Vamos falar sobre a história do jogo. Bom, o jogo se inicia com Ron arrombando uma porta. Nessa porta estava provavelmente o escritório, onde ele vivia junto com o Guardião. Em dúvida, eu acho que ele se pergunta onde o Guardião está. Não sabendo onde o Guardião está, ele encontra o diário dele, vendo também um computador que provavelmente eles usavam ou o Guardião usava. Afinal, o Ron mexia com outras coisas. Bom, vendo o diário de Guardião, ele vê que tem algumas escritas, não só isso, como também tem um mapa do lugar, que tá bem desenhado até. E esse mapa é idêntico ao primeiro jogo de Slendytubbies, de tão fiéis que eles foram aos jogos principais. Naquela sala tinha um pequeno computador, mas que não vai ser muito útil, só se você querer saber mais da história e tal. Bom, então depois de tudo isso, Ron sai do escritório, indo para o lado de fora. Naquele momento, o objetivo não é coletar os creminhos gostosos, e sim coletar páginas que estão em lugares principais dos jogos passados. Exemplo, tem uma página na árvore onde a Pooh foi assassinada pelo Tinky Winky. E até agora no vídeo eu ainda não falei sobre o Tinky Winky, né? Bom, no jogo o Tinky Winky é chamado de psicopata com machado. Que nominho saudável. E quando ele começa a te atacar, essa música que vai tocar. Fica tranquilo, não vai ser que nem os outros jogos que simplesmente ele te toca e você morre. Não, você tem aí 4 vidas. E isso ajuda bastante contra ele. Ele vai ter alguns ataques. E o principal ataque dele é que ele vai teleportar na sua frente e te atacar com o machado. Você tem que desviar bem rápido. No jogo, pelo que eu entendi, ele fica te observando o tempo todo. Então fica bem atento aí. Bom, depois de achar todas as páginas, você volta para a base. Bom, e agora nesse momento você vai ter que descobrir uma senha para abrir uma simples trava. Para você pegar uma chave e entrar em outro lugar em específico que nesse momento eu não estou lembrando. Lembre, você vai pegar essa chave para abrir o armazém. Com ela você vai pegar as ferramentas necessárias para reconstruir ou arrumar o fusível. Que com esse fusível você consegue abrir a porta onde o Guardião está preso. Eu esqueci de avisar que o Guardião é um covarde nesse jogo. Acabaram com o meu Gold. Bom, quando você sai, isso é que acontece.
o Tinky Winky ataca você e pega a chave de você. É bem legal quando isso acontece. Bom, depois disso o jogo mostra uma mecânica nova pra você, que é você usar a armadilha que o Tinky Winky colocou pra prender ele, pra você poder pegar a chave, e no final fica tudo bem. Iba! Muito facinho essas mecânicas aí do jogo, bem facinho. Bom, depois que você faz tudo isso de uma maneira correta, o Tinky Winky vai ficar preso e aí você consegue pegar a chave com segurança. Mas a sua felicidade dura pouco tempo, pois o Tinky Winky começa a perseguir você que nem um louco, sem parar, como se você tivesse cometido um pecado horrível. Bom, mas depois que você consegue escapar, você vai lá e entra no armazém. Dentro do armazém vai ser uma das primeiras vezes que você vai usar a câmera. E parando pra pensar, eu nem citei a câmera ainda, né? E a câmera vai ser pra você espantar os Shadow Tubbies. Eu também não falei sobre o Shadow Tub. Uma das desvantagens da câmera é que ela acaba a bateria bem rápido, mas a vantagem dela é que quando você para de usar ela, ela carrega bem rápido. Bom, lá dentro é tipo umas backrooms. O lugar é grande, muito louco, tem coisa flutuando. É muito doido isso daí. E lá vai ser a primeira vez que você encontra a Lala, perto de um creminho gostoso. Bom, sendo bem direto, você não pode pegar o creminho gostoso de primeira, porque se você pegar o creminho gostoso dela de primeira, você morre. Então primeiro você tem que dar um coelho pra ela, aí depois você pega o creminho gostoso. Bom, e essa coisa de você dar um coelho pra ela primeiro e depois pegar o creminho é explicado em um jogo lá do Slant Tubs Record. Bom, depois disso você pode pegar as peças para reconstruir o fusível, depois você sai do armazém e reconstrói lá as coisas para você colocar no fusível. E depois disso, isso acontece. Depois que o Tinky Winky te ataca, ele mergulha sua cabeça no creminho gostoso e aí você, sei lá, entra em um estado estranho ali. Aí você tem tipo um minigame pra você passar, que é se essas luzes aí abrirem os olhos, você tem que ficar parado. Se elas voltarem a girar, você pode começar a andar, ou melhor, correr. Bom, depois de ter passado desse minigame, a gente vai finalmente pra parte onde a gente tem que pegar os 9 creminhos gostosos e acho que escapar, ou sei lá. E agora todas as mecânicas que foram apresentadas pra você desde o começo do jogo, você vai ter que usar elas aqui, todas. E depois de tudo isso, você vai entrar em um minigame onde o Shadow Tub vai começar a correr atrás de você. Você tem que chegar em um lugar em específico, que seria na casa dos Teletubbies, e vai aparecer um machado brilhante. Pegando esse machado brilhante, você vira o Tinky Winky. E com isso você corre atrás do Ron pra matar ele. Se o Ron te vê, ele simplesmente teleporta para outro lugar. E se você vê o Ron, você simplesmente tem que atacar ele. É simples. Então depois que você consegue matar o Ron, é essa cena que vai acontecer. Com o final não sendo muito legal, pois o Ron está infectado agora. Não só isso, como ele também está devorando o Tinky Winky. Bom, mas esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Eu acho que o próximo vídeo que eu vou fazer vai ser falando de Slant Tubs Record, mas eu não sei, né, vamos ver. Espero que vocês deixem um like e se inscrevam no canal, por favor, ou pelo menos compartilhem com um amigo. E esse é o fim de mais uma fita.